Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados Levi Alucinação, que foi eleito para a presidência da União Brasileira de Trovadores, Seção São Gonçalo, e que tomará posse muito em breve. A UBT São Gonçalo é uma importante instituição cultural daquele município. E Levi Alucinação vem há muitos anos realizando um belo trabalho à frente de grupos de poetas e também declamadores. Boa tarde. Também temos a presença de Oswaldo Luiz, como é conhecido, professor, poeta e jornalista. Ele é membro, pertence a várias entidades culturais de São Gonçalo, entre elas a Academia de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, Clube dos Trovadores de Capixabas e etc. Como jornalista, Oswaldo Luiz já fez colunas para vários jornais em São Gonçalo, Niterói e Itaburaí. E já teve o seu jornal intitulado A Voz de Marambaia, que circulou cerca de 8 anos aproximadamente. Como escritor, tem várias obras publicadas de poesia e também de história de São Gonçalo, de Itaburaí, história da primeira Igreja Batista de Jardim Catarina e uma autobiografia que eu tive o privilégio, de fazer orelha desta obra. Agora já tem pronto para ser lançado um livro de trovas intitulado Trovas em Evidência, que será a sua 15ª obra publicada. Boa tarde, Levi Alucinação. Boa tarde, Oswaldo Luiz. É uma honra, uma alegria tê-los aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos. E é um prazer imenso estar aqui participando desse programa, que fala sobre a cultura niteroiense e gonçalense, né? Uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos iniciar, a série de entrevista perguntando ao nosso querido Oswaldo Luiz que fale um pouco, sobre sua vida. Você não é nascido em São Gonçalo, como me disse. De onde veio e quando foi? Boa tarde, Carlos Mônaco. Boa tarde, sua equipe. Boa tarde para todos os ouvintes deste programa. É um prazer muito grande estar aqui neste momento. E você falou para falar um pouco sobre a minha vida. Eu vim para São Gonçalo em 1958 como motorista, como chofer de ônibus. Depois deixei o ônibus, comecei a estudar e fui fazendo cursos e cursos. Então hoje eu sou professor, poeta, jornalista e, conforme você disse aí, tenho um livro, minha autobiografia, que conta pelo menos um pouco da minha história. Perfeito. Levi, você foi eleito e vai tomar posse como presidente da União Brasileira de Trovadores de Seção São Gonçalo. Eu queria saber quando e onde vai acontecer esse tão aguardado evento. Carlos Mônaco, a nossa posse está marcada para 24 de janeiro, às 18 horas, no Abrigo Cristo Redentor, no centro de São Gonçalo. Sim. Não tem data ainda marcada, não. 24 de janeiro. 24 de janeiro. Às 18 horas. Certo. Todos são convidados, é aberto ao público, certo? Todos são convidados. É aberto a qualquer pessoa, não tem questão, assim, não precisa de convite, né? Perfeito. Oswaldo, eu queria saber quando você chegou ao município de São Gonçalo, E você já era professor? Não, eu comecei dizendo aqui, eu era chofer de ônibus, depois deixei o ônibus, fui trabalhar no estaleiro Mauá, comecei a estudar, me mandaram embora
e eu fui trabalhar na praça, como motorista de praça, e quando vendi o carro de praça, já era professor. Já era professor. Já era professor. Bom, então vamos passar para o Levi. Quanto à posse na presidência da UBT, União Brasileira de Trovadores de São Gonçalo, você poderia me falar a nome dos demais componentes ou alguns componentes da diretoria e os seus nomes, né? Poderia Sim. nos adiantar algo? A diretoria da UBT, pelo estatuto atual, ficou resumida em 6 pessoas, né? Então, essas pessoas são Levi Alucinação, que sou eu, o presidente, Oswaldo Luiz, o vice-presidente, tem o Reinaldo Salvino, que é o de Finanças, temos a nossa secretária, que é a Sônia Figueiredo, temos Shirley Oliveira, que é de Cultura, parte de Cultura e divulgação da sessão, e temos Cirilo Antunes, que faz agora essa parte das Juventrovas, que nós estamos tentando trazer a juventude para o meio da trova, tentando fazer com ela, aprenda a fazer trovas para, né, porque você sabe que o nosso meio intelectual já está um pouco assim, tem muitas pessoas de idade idônea, né? Então nós queremos trazer os jovens para o nosso meio. É bom, isso é interessante, uma bela iniciativa. Aliás, falando em UBT São Gonçalo, eu lembro da brilhante atuação que tivemos aqui do trovador e poeta Milton Nunes Loureiro, que presidiu a UBT Niterói por muitos anos e de uma forma notável, o nosso saudoso Milton Nunes Loureiro. Você foi o primeiro, Oswaldo, o primeiro presidente da UBT São Gonçalo. E quando começou a fazer trovas? Sim, como presidente de São Gonçalo, foi realmente o primeiro presidente, porque lá existia, como em todo o Brasil, a UBT tem primeira delegacia e depois então é que é organizada a sessão. E quando se tornou sessão, eu fui convidado ou indicado e fui o primeiro presidente. Mas antes eu comecei a fazer trovas no Clube dos Trovadores Capixabas. Foi em 1984, quando publiquei o meu primeiro livro, visitei um seminário do Clube dos Trovadores Capixabas, me tornei parte, e foi quando eu comecei a fazer trovas, aprendi, e hoje então sou um trovador. Perfeito. Levi, eu soube, né, que você dirige um grupo de poetas. Qual o nome desse grupo que se dá, né, e o tipo de trabalho que vocês desenvolvem na... Na verdade, são 2 grupos, né? O primeiro foi a Sociedade Cultural Poetas Alucinantes, que eu fundei em São Gonçalo, e o objetivo era fazer festivais. Conseguimos fazer 22 festivais. E o Garimpo, que é o atualmente, foi fundado em 1997, e nós fazemos assim, recitais em vários lugares, até em casa de família nós fazemos os nossos recitais. Então, para divulgar a cultura, né? A poesia principalmente. Então há famílias que convidam, né, para a realização desse trabalho. Isso, nos acolhe. Perfeito. Eu queria saber uma coisa a mais, onde é que se reúne a UBT no momento? Justamente lá no Abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo. Certo. Em frente ao Alvorão, que é o Centro Cultural de São Gonçalo. Isso desde a época da presidência do Oswaldo? Quando deixei a presidência, sim, mas quando iniciou, ela se reunia no sindicato dos professores, dos donos de escola. Depois, então, passamos para o Colégio Cenecista de São Gonçalo e, ultimamente, passamos a reunir no Abrigo Redentor. Então, já na época quando eu presidente, já se reunia lá. Perfeito, Oswaldo. Eu queria que você nos falasse para os nossos telespectadores, né, o que é trova? E se todo poeta sabe fazer trovas? Sim, a trova é um tipo de poesia, muitas pessoas não sabem, mas toda trova é uma poesia, mas nem toda poesia é trova.
A trova é um tipo de poesia com rimas e métricas, e 4 versos rimados e com métricas de 7 sílabas. Essa é uma trova. E tem até uma frase, eu tenho um livreto que tem escrito, já uma palavra que já é bem conhecida: todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador. Muitas pessoas que sabem fazer trova, fazer poesia, ainda não aprenderam a fazer trova, sendo que cada um pode aprender. E a União Brasileira dos Trovadores, ela é formada de trovadores e amigos da trova. Qualquer pessoa, até dessas que estão aqui, se quiser aprender a fazer trova, tem como aprender, e nós estamos sempre abertos e dispostos a ensinar. Perfeito, interessante a colocação do nosso querido Oswaldo Luiz. Bom, passamos agora para o nosso Levi Alucinação. Quanto ao UBT, que você tomará posse agora no mês de janeiro, Levi, você já tem uma programação para ser desenvolvido logo depois da sua posse, né? Sim. Tem já alguma... Sim, já tenho uma relação de eventos. Temos uma tarde literária, com declamações, apresentações de livros, e um concurso também que nós vamos fazer ao longo do ano, e que será o nosso primeiro Jogos Florais em São Gonçalo. O primeiro Jogos Florais? Nós vamos fazer, com certeza. Realmente eu estive presente aqui em Niterói a diversos Jogos Florais. Realmente é um evento notável. Eu aplaudo de pé essa sua iniciativa da realização dos primeiros Jogos Florais no município de São Gonçalo. E São Gonçalo é rico em poetas, trovadores, né? É um celeiro de poetas, né? Mas esses Jogos Florais não vai ser da pompa do Milton Loureiro, né? Porque ele é um ícone nesse caso, né? Mas nós vamos dar o nosso início, nosso primeiro pontapé, e com certeza vai dar tudo certo, tenho certeza. Se Deus vamos quiser. chegar ainda a fazer um Jogo Florais em São Gonçalo do tamanho desse que Milton Loureiro fazia. Torço por Nosso isso. saudoso. Torço por isso. Isso. Realmente ele fazia, e vinha muita gente de fora do município, do estado, né? Muita gente presente, aquele magnífico trabalho que ele desenvolveu por longos anos. 40 anos. 40 anos. Oswaldo, eu queria saber quem é o atual presidente da UBT, seção de São Gonçalo? Gilvan Carneiro. Gilvan Carneiro, que já foi até entrevistado no seu programa. Eu gosto muito do Gilvan. Ele será ainda o presidente, até no dia da posse do Levi, ele estará deixando no dia, nesse caso será dia 24 de janeiro, conforme foi dito aqui. 24 de janeiro. Eu fui presidente por 2 anos, e depois ele entrou e vai sair agora. Segundo presidente que vai sair agora, e entra o terceiro. E pelos comentários que eu vi ali no meio cultural de nossa cidade, foram belos elogios feitos ao Gilvan Carneiro. Sim, o Gilvan foi, inclusive, o criador da UBT São Gonçalo. O primeiro, porque aqui existia a delegacia, antes dele tinha uma outra pessoa, depois ele foi o segundo delegado, e na época, então, que se tornou seção, ele poderia ser o presidente, mas ele preferiu indicar esse que vos falo. Perfeito. Foi bela escolha. Você quer fazer, Levi, alguma convite ou apelo para os nossos telespectadores do nosso programa? Convite, né, principalmente para as pessoas aqui de Niterói, nossos trovadores, né, que compareça dia 24 no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo, às 18 horas, para a minha posse na UBT Seção São Gonçalo. Perfeito. Eu queria saber também de você, Levi, sobre obras publicadas. Você tem... Eu tenho 11 livros publicados, entre individuais e coletânea, que é antologia, né? Inclusive essa é a última, né, do 2014, né?
que tem publicações minhas e em breve também sairá. A 2015 já está em caminhada. Certo. Quantas? Repita. Quantas? 11 publicações. 11. Parabéns, hein? Eu queria saber também do nosso querido Oswaldo, que nos falasse sobre o seu novo livro, né? Que será lançado. Não só sobre o seu novo livro, e também quando será esse lançamento. Sim, o novo livro será a minha 15ª publicação, porém o primeiro de Trovas. Trovas de Evidências, como você falou, você pode pegar até aí e mostrar. Vamos mostrar Trovas em novamente, Evidências. Trovas em Evidências. Será no dia 27 do mês de fevereiro. Esse lançamento era para acontecer em janeiro, mas a Casa das Artes, onde ele vai ser lançado, estará em obra. Então será no dia 27 de fevereiro, na Casa das Artes, em Niterói. Um livro de São Gonçalo. O livro tem 240 trovas, 71 páginas, e será Trovas em Evidências. Trovas em Evidência. E o lançamento será aberto ao público. Aberto ao público, será feito convite, rádio, jornais e também no programa de televisão. Então, convite a todos que estiver ao nosso alcance de transmitir. E falando em Trovas e Evidência, você tem outras obras já publicadas. E todas tiveram bela repercussão, pelo que eu... Aqui sobre a mesa tem 4 delas, né? Eu quero mostrar então para os telespectadores, né? Eu e Minha História. Aliás, esse livro eu tive assim um grande orgulho de fazer a orelha do livro. Pode e falei um pouco sobre a história do Oswaldo Luiz. Mostra, por favor, que é a orelha. Também temos, a orelha é do Carlos Mônaco. A orelha é do Mônaco, né? Desse que vos fala. Também Trovadores Gonçalenses 2, que é um livro de trovas lançado no ano de 2014. Eu tenho 3 páginas. 3 páginas do Oswaldo Luiz. A Antologia 2 de Poetas Gonçalenses, que foi organizada pelo Marcos Vinícius Macedo Varela, atual subsecretário de Cultura de São Gonçalo. E, como já falamos, Trovas e Evidência, que será lançada agora no próximo mês. Levi, você faz parte de alguma entidade cultural, além da UBT? Sim, da AGRAC, Academia Gonçalense de Artes e Letras. Certo. E Ciências. Academia Gonçalense, Letras, Artes e Ciências de São Gonçalo. São Gonçalo. E como é que você... Eu queria também saber como é que foi o início de sua carreira no meio literário, né? E como surgiu o interesse pela trova e pela poesia. Na cultura, eu iniciei em 75, mas não com literatura. Eu sou artista plástico também, atuei até 84, atuei com artes plásticas, mas na literatura eu comecei mesmo, foi em 82. Escrevendo poesias, quadras, contos, gosto muito de conto. Eu tenho 7 romances escritos, mas nunca foi lançado, né? E assim, esse trabalho foi decorrendo com o tempo, pegando gosto, e até hoje estou na literatura. Isso muito jovem, né? Muito jovem. Com 75, eu tinha 18 anos, 18 ou 22 anos, um negócio assim, por aí. Eu tive o prazer de assistir vários eventos que você realizava em São Gonçalo, eu estive presente, né? Uhum. E parabenizo pela sua atuação, né? Isso você vem fazendo há muitos anos que eu... Até uma vez eu homenageei você, não sei se você lembra, da homenagem, foi lá no salão da igreja, que eu fiz no festival, sim, foi numa igreja, em homenagem isso. a ti. Lembro-me disso, sim, foi há muitos anos isso. Muitos anos. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo em pró da cultura no município vizinho de São Gonçalo. Tá, obrigado. Eu queria saber também do Oswaldo Luiz sobre outras instituições culturais que você faz parte, Oswaldo. Sim, como já foi dito,
Eu sou da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, já participei até da direção também, e do Clube dos Trovadores Capixabas, do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, a Casa das Artes em Magé, fui da Casa Sala Cultural Mariomar e etc. Várias entidades. Realmente você faz parte de várias entidades culturais, né? Inclusive o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, que hoje é presidido pelo professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Eu fui numa época vice-presidente, no ano seguinte fui presidente também por 2 anos do Instituto Histórico e Geográfico. Ah, você presidiu por 2 anos, é verdade. Por 2 anos. E na Academia Gonçalense, eu fui diretor cultural também por 2 mandatos. No AGLAC, isso. Realmente eu conheço muitas figuras, muitas personalidades que fizeram, né, parte das academias e do Instituto Histórico de São Gonçalo, e figuras notáveis que brilharam na cultura aqui de nosso estado. Lembro-me aqui do professor Evadir Molina, que dá nome a uma escola, uma biblioteca, e que fez assim, vários livros, vários trabalhos focalizando São Gonçalo, município de São Gonçalo, nos séculos XV a XX. E foram trabalhos que realmente repercutiram de uma forma maravilhosa no meio de nosso estado. Eu queria saber de ambos, do Oswaldo Luiz e do Levi Alucinação, como é que vocês veem o atual movimento cultural em São Gonçalo? Pois não, vamos começar pelo Oswaldo Luiz. Sim. A cultura de São Gonçalo vem sendo desenvolvida em ritmo que precisa melhorar bastante, mas agora com esta nova direção, Marcos Vinícius como vice-diretor de cultura, tem feito já alguma coisa, mas nós temos várias entidades culturais que precisam também ser levadas a sério, um pouco mais a sério, e não está boa ainda como nós pretendemos que este ano melhore bastante. E vamos torcer por isso, né? Porque São Gonçalo é rico de valores, a história de São Gonçalo é uma... Eu tenho as obras que focalizam a história do município de São Gonçalo, muita história, inclusive uma de autoria de Luiz Palmier, que muito marcou, também do Salvador Mata e Silva, né? E foi palco foi berço, e muitas personalidades importantes viveram lá em São Gonçalo. Lembro-me aqui do palhaço Carequinha, que foi um ídolo daquele município. Isso. O Luiz Palmier foi um grande vulto da cultura gonçalense, né? E Salvador, que você citou, é o maior escritor... Hein? Ele falou ali do vídeo. Salvador Mata e Silva é o maior escritor da história de São Gonçalo, já tem mais de 100 livros publicados e tem sido um grande destaque na cultura. Como o Evadir Molina também deixou obras publicadas e assim por diante. Mas nós entendemos que este ano ainda vai haver uma caminhada, este ano não, o ano que vai entrar, né? Porque esse ano já estamos chegando no final, que a cultura vai se destacar bem mais do que está atualmente. Vamos torcer para isso. A opinião do nosso Levi. Como o nosso poeta, o João falou, a cultura gonçalense ainda não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. Mas ela vem evoluindo muito. Atualmente teve até uma programação, um festival dos 6 continentes. Não sei se você ouviu falar em São Gonçalo. Dos 6 continentes. 6 continentes, né? Foi produzido por um poeta português, e isso vai rodar assim vários países, esse movimento, esse recital que nós fizemos lá. Então, com isso, o São Gonçalo ganha, né, prestígio, né? Mas nós estamos aí, ano que vem, vamos ver se a gente melhora mais um pouco, e com a UBT, e já vem acontecendo atualmente lá no restaurante Sintonia Fina, toda primeira sexta-feira do mês tem um recital de poesia lá, e nós estamos assim caminhando. Bom,
Eu gostaria de ouvir as considerações finais do nosso querido Oswaldo Luiz. Queremos agradecer essa oportunidade de estar nesse programa, divulgando um pouco mais a cultura gonçalense e os nossos trabalhos. E quero aproveitar a oportunidade. Nós estamos destacando aqui a UBT, União Brasileira de Trova, Seção São Gonçalo, e que todos os nossos ouvintes poderão participar. As nossas reuniões acontecem às sextas-feiras, primeira sexta-feira do mês, e todos são convidados a estar ali no abrigo assistindo os nossos trabalhos, e quem quiser aprender a fazer trova é só nos procurar. Então, todos convidados aí, para os interessados, né, em aprender a trova, é procurar a UBT São Gonçalo, que está no abrigo Cristo Redentor, não é isso? Considerações finais do nosso querido Levi. Carlos Mônaco, foi um prazer estar aqui no seu programa e o Oswaldo já falou tanto sobre a nossa UBT e eu espero que quem possa ir, dia 24, às 18 horas, será minha posse como novo presidente da UBT Seção Gonçalense. Então, todos convidados para esse evento, né, essa solenidade que vai ocorrer com a posse de Levi Alucinação na presidência da União Brasileira de Trovadores, Seção São Gonçalo. Bom, despeço-me agradecendo as presenças do professor, poeta e jornalista Oswaldo Luiz e também do nosso querido poeta e trovador, futuro presidente da UBT São Gonçalo, Levi Alucinação, aqui em nosso programa. Também agradeço aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde e bem-estar, terá o comando da nossa psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nas sociedades, os seres humanos procuram cuidar de si, dos outros, da natureza, procuram ouvir e respeitar os mais velhos. Nos terreiros de religiões africanas, esses princípios são fundamentais, tanto os cuidados como a ancestralidade. E esse foi o tema do primeiro encontro do Laboratório Quitembo, sobre estudos da subjetividade e cultura afro-brasileira, realizado no dia 24 de outubro no Instituto de Psicologia da UF. É importante que esses profissionais, que a universidade conheçam essas práticas, perca um pouco o preconceito com relação a elas e então desenvolva uma formação mais afeita às necessidades da nossa população. Acho que tem esse sentido pensar e construir um laboratório que abra esse diálogo e faça esse encontro. A nossa herança africana é um dado de realidade, faz parte do nosso país, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa construção. E a psicologia da UF tem justamente a proposta de construir uma psicologia que leve em consideração a realidade brasileira e que aponte para a construção de uma sociedade mais humanizada, mais justa, sem exploração, sem discriminação. Como tratar de psicologia em relação aos cuidados e ancestralidade nas religiões africanas? Saber ouvir e acolher os indivíduos é essencial na área da saúde. E transportar essa prática dos terreiros para a universidade torna-se um instrumento interessante na formação desses profissionais. Além do projeto Quitembo, a RENAFRO, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, atua nesse sentido há mais de 10 anos, valorizando o saber dos terreiros em relação à educação e à saúde. Seu coordenador nacional, José Marmo, esteve presente na mesa e falou um pouco sobre esta aproximação. A formação desses alunos é importante por quê? Porque eles vão trabalhar, quando eles vão estar atendendo as pessoas, vão atender de várias tradições religiosas. E nós queremos também que eles aprendam a lidar um pouco mais com a tradição religiosa de matriz africana, porque a tradição religiosa de matriz africana ela tem práticas de cuidados que podem ser acopladas às práticas de saúde também no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, o cuidado com os mais velhos tem muito a ver com a Política Nacional de Saúde do Idoso e também porque os terreiros eles escutam os problemas das pessoas. Olha bem, se nós estamos fazendo isso com o Instituto de Psicologia, tem tudo a ver com a saúde mental. Para o universo acadêmico da UF,
Este encontro foi o início de uma parceria mais ampla entre estudos e vivências das religiões africanas. Para a população negra, o evento deu mais um passo no combate aos preconceitos que ainda existem sobre suas crenças e costumes. Os alunos agora estão entrando em contato, desconstruindo estereótipos, né, a nosso respeito, a respeito dos negros, da ancestralidade, da história, da cultura negra. Quando eu digo que é desconstruir todos esses estereótipos e é desconstruindo mesmo o racismo, né? Porque assim é que a gente vai ter uma outra sociedade, um outro tipo de nação. Uma discussão que a gente tem tido na psicologia é como que às vezes o nosso cotidiano fica de fora a todos os autores que nós estudamos. Então, para mim, a vivência dentro do terreiro de Umbanda traz essa possibilidade de trazer um cotidiano, um saber do cotidiano para a minha vida. Ainda tem uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem esse discurso dentro da academia e até mesmo de aceitar ir nesse lugar, assim, no espaço terreiro como campo de pesquisa. Para você que nos assiste, estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a nossa mensagem de final de ano, com a minha queridíssima professora Neuza Peçanha, que nos finais de ano nos presenteia com reflexões belíssimas. Benel, seu boa tarde, né? Boa tarde, professora. Um prazer revê-la. Tá? É o meu primeiro final de ano com vocês. Seja bem-vinda. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Professora Neuza, eu gostaria que a gente começasse refletindo um pouco a respeito da nossa cidade de Niterói. Quando a gente passa pelas ruas de Niterói atualmente, a gente vê que Niterói vem se verticalizando numa velocidade, uma coisa estupenda. Fachadas lindíssimas, prédios maravilhosos, lojas bonitas, vitrines, enfim, Niterói vem sofrendo uma mudança na sua arquitetura, de uma maneira geral, e vem se tornando uma cidade cada vez visualmente mais bonita. Mas me deixa um pouco perplexa refletir sobre as relações nessa cidade. Me deixa perplexa o estado de ânimo dos moradores de Niterói, as ruas, o trânsito de Niterói, a deficiência de várias áreas, como a área da educação, a saúde, enfim, tudo o que é necessário para a infraestrutura de qualquer lugar, para que ele tenha, nos finalmente, uma qualidade de vida mesmo, um certo bem-estar, uma certa convivência entre os seres humanos que habitam esse entorno, de alguma forma, produtivo. E eu então te perguntaria, quem somos nós, seres humanos, né? O que é a vida? E qual seria a sua proposta para nós, para que nós pudéssemos agora, nesse final de ano, refletirmos um pouco mais sobre a beleza do ser humano, já que temos tantas belezas em voltas, mas que não há beleza maior do que a beleza da criação, a beleza do ser vivo, a beleza das criaturas humanas. Então, eu quero muito te ouvir. E a gente também tem essa necessidade de encontrar a causa dessa situação dolorosa e aí buscamos aqueles que já nos deixaram e continuam com a sua mensagem a ecoar entre nós. Porque o que falta, não só para esses que estão
direcionar, né, os problemas da cidade, mas a nós todos, os habitantes, aqueles que até estamos a nos ressentir com essa falta de cuidado. Falta nós buscarmos as respostas. Tenho lido muitas vezes, não se pode viver bem se não tivermos respostas. As indagações cruciais que tantas vezes partem da nossa alma. Por quê? Por quê? Por quê? Então isso, talvez muitos companheiros aqui da Terra julguem, né, dentro da sua crença, da igreja, né, o trabalho bonito que estão ali enleados, que questionar é mostrar falta de confiança. Mas se tem alguma coisa que está me fazendo, meu Deus, e até perguntar, meu Deus, Criador, onde é que estás? As injustiças, coisas dolorosas com crianças, a gente fica perdido. Então, absolutamente não é ofensa, porque se alguma coisa dentro de mim, que a minha inteligência não é, chega a esse ponto de querer saber, a inteligência nos é dada pelo nosso Criador, por Deus, pelo Criador. Claro. Então, perguntar não é questão de falta de respeito. Eu acho que é a dignidade para com a nossa própria essência. É a inteligência que Deus nos deu que nos faz perguntar. E já acrescentando, nós temos que ter esse ponto de partida diante da imensidão da criação, tanto do terreno do macro como do terreno do micro, essas coisas para as quais a gente tantas vezes fica, como isso pode estar aqui, como pode existir, como pode o sol nascer, estar lá dentro da sua tarefa, e todos os cantos e recantos desse macro, dessa criação. Então, quando nós vemos toda essa imensidão, embora não possamos definir, embora não possamos especificar, nós temos que partir desse ponto. Existe um Criador, que nós chamamos Deus, é o ponto de partida. Partindo daí, as coisas vão melhorar. Professora Neuza, eu fico pensando aqui o seguinte, hoje, na atualidade, você colocou aí o termo macro, e eu fico pensando que hoje, na atualidade, até os eventos festivos, hoje tudo gira em torno do mega. É o mega isso, o mega aquilo, se não for mega não interessa. Né? Se não abarcar um número de pessoas e de população tal, não valeu. Não é mega, não vale. Eu acho que é um assunto interessante também, né, de ser abordado e refletido, da importância de cada ser, da importância você estava conversando comigo antes da gente entrar sobre o mar. Eu acho que você tem alguma coisa para falar a respeito disso. Exatamente. Depois vou voltar ao mega, hein? Sim. Porque o mar... Porque o mar é mega. Né? A palavra hoje aqui é mega. O mar é mega. Energia, o poder, né? Tamanho, profundidade. Nós somos pequenininhos diante do mar. Então, o mar que tem toda essa grandeza, no entanto, ele jamais ocupa o papel da gota d'água. A gota d'água também tem seu valor em determinadas situações. Então, é o que ela falou, o valor de cada um de nós. Nós somos, dentro desse universo criado por Deus, somos essas partículas, somos as gotas d'água, porém de muita valia. Mas, voltando ao mega, justamente por faltar a compreensão a respeito do que sou eu, o que estou fazendo aqui, o que é a vida, tem sentido a vida? Então, quando essas questões aqui são colocadas, então nós vemos que, com as respostas que a gente vai encontrando, esse exemplo que agora foi dado do mar, que deixa a gota d'água ocupar seu papel, que nós vejamos que temos o nosso valor.
não é? Que se espera de nós aquilo que podemos fazer. Somos todos muito importantes. Quando não temos, né, esse conhecimento, né, do sentido da vida, aí nós partimos na criação, estive lendo um artigo há pouco tempo a respeito disso, para estarmos dentro de um paganismo moderno. Vejamos, os deuses que são criados. É o Deus poder, Deus dinheiro, Deus sexo. E aí a gente vê um imediatismo, um frenesi para viver a vida, para gozar a vida. E nisso a pessoa vai se complicando, se enredando naquilo que não lhe há de fazer bem. E até se consumindo nisso. Não é verdade? Exatamente. Tem um livro da professora, Do Lado de Lá, do Lado de Cá, que ele faz uma reflexão muito interessante sobre isso, né? Ele traz um quadro da indiferença humana, né? E, ao mesmo tempo, uma lição de amor que a natureza nos dá quando ela mostra a construção de uma ponte feita de flores, né? Que você vê uma coisa tão simples, tão singela, capaz de unir espaços, capaz de, imagina, flores nascendo, sementes sendo espalhadas, e tudo isso seguindo o livre-arbítrio da própria natureza. E como a professora disse, né? Existe um Criador que algumas pessoas não acreditam que exista, mas que transforma tudo isso, né, e transcende tudo isso e constrói essa ponte, e que às vezes nessa loucura mega que vivemos somos indiferentes a essas singularidades, né? Às vezes passamos em frente à praia e nem olhamos o mar, né, professora? E ele é tão mega, né? E nós tão micro perto dessa grandeza, né? E às vezes nos passa desapercebidos, né? É verdade. A gente tem que estar atento, porque parte de nós, vibração. Claro. E nós temos que fazer esse intercâmbio com tudo que é criado por Deus. Os animais, as plantinhas, as coisas minúsculas. Claro. Tem tudo isso, a vibração do Criador. Então, se a gente emite, olha que colóquio maravilhoso. Aí estamos assim numa situação de andar acordados para aquilo que Deus criou. E não vamos buscar, então, aquelas situações dolorosas, porque é um perigo muito grande. Pensamento é coisa que pode nos trair. Nós temos que estar atentos para aquilo em que estamos ligados, porque, sem dúvida alguma, há esse psiquismo coletivo e que é destruidor. Não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, é só corrupção. O mundo está pegando fogo. Vandalismo aqui, violência ali, maldade, indiferença. E a gente se imbui disso e daqui a pouco está fazendo coro. Estamos nos envenenando e estamos ajudando a engrossar essa loucura coletiva. Estive num consultório médico na semana passada e a secretária comentou lá um crime, qualquer coisa horrível, tão doce ao receber a gente, tão terna, mas ela foi tomada de uma irritação. É por isso que eu sou a favor da pena de morte, acabar com todo mundo, para limpar a terra. Jesus nos ensinou isso? Não. Ensinou que estejamos dentro da pacificação e compreendendo e ajudando a educação das criaturas. Com exemplo, é a gotinha d'água. Acho que façamos o nosso trabalho, somos chamados a isso. É verdade. Se nós nos deixarmos levar por essa indiferença, é o que a senhora falou, acabamos vivendo uma catarse coletiva de indiferença. É isso mesmo. Daqui a pouco, você consegue imaginar toda a humanidade indiferente, achando que nada tem solução, e que nesse caso, nesse aspecto desse caso que a senhora comentou, realmente a notícia foi chocante. Como é que pode um menino de 26 anos tirar a vida de 43 pessoas, assumindo isso na frente das câmeras como se fosse uma coisa muito natural? É compreensível, talvez, o sentimento dessa secretária, dessa atendente. Mas nós não podemos permitir que isso
se torne uma constante nas nossas vidas, que, como a senhora disse, a gotinha de gotinha em gotinha forma-se um oceano, né? Daqui a pouco estaremos todos indiferentes e achando que a pena de morte é a solução. É um imediatismo, e a gente estava né? falando também a respeito, você estava falando do ser humano como criatura, né? E a respeito do Criador, e a gente estava comentando sobre a força das leis da natureza. Em relação àquelas pessoas que dizem, mas eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Sim, mas a natureza, o universo é regido por forças. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. As leis, porque, poxa, olha, não precisa mais nada. Antes de estudar a doutrina espírita e a gente ser levado a essas reflexões, com uma sementinha na mão, falei, meu Deus, eu acredito em Deus por causa dessa semente. No outro dia, vou parecer meio doida, abri uma mão, já viram quantas sementes dentro quando a gente parte uma mão? Falei, que coisa, quantos pés de mamão? Fui contar. Cada banda do mamão que eu cortei ali no meio, 543 sementes. Pois é. 543 pés de mamão. E como é que isso se desdobra progressivamente? Deus está na semente. Porque na sementinha tem tudo que tem numa árvore, somente Deus. Não é maravilhoso? É verdade. A essência da vida, em tudo, então, né? Tem as leis da natureza. O formigueiro, a comunidade das abelhas, como é que é aquilo tudo? É um instinto. Foi o homem que criou isso? Deus. Tudo tão bem encaminhado que nos serve de lição. E para a gente entender, por exemplo, eu me fiz espírita por causa de uma criança cega, por causa de um menino numa cadeira de rodas e, meu Deus, não posso crer, tenho 4 filhos saudáveis. Como você aceitaria? Que coisa triste, que coisa triste. Orei muito. Quando a gente ora com verdade, Jesus me ajuda a encontrar. Aí fui encaminhada para esses estudos e aí a lei da evolução. A lei de causa e efeito, importantíssima para a gente aceitar alguma coisa que vem na nossa vida, uma doença, uma perda, causa e efeito. Ato que pode se cumprir através da lei da reencarnação. Viver aqui na Terra 50 anos, 18, 92, dá para acertar tudo, para depois eu ir para um céu ou para um inferno, um tempo tão pequeno, que desajuste. Um vive 32 anos, o outro vive 16, como é que pode dar conta do recado? Mas aí a gente já tendo tido, não é, as experiências dessa vivência na Terra num outro tempo, que é no passado, aí as coisas erradas que nós vamos fazendo, as escolhas infelizes pela lei, essa pela qual temos o nosso livre-arbítrio, elas serão reajustadas numa próxima estada aqui na Terra, que é em mais uma encarnação, conforme a gente vai colocando. E os acertos que vamos fazendo já vão nos levar a benefícios, vamos desaguar num futuro bem mais equilibrado. Lei da evolução, lei de causa e efeito, que justifica o que a gente recebe, é resultado do que se fez. Tanto que até pensamento. Pensa que está escondidinho? Estou enviando vibrações. Aquilo tem resposta, sentimentos. Evolução, causa e efeito pelo livre-arbítrio, reencarnação. Olha, isso me deu uma tranquilidade, porque a gente quer resposta para poder acreditar que existe Deus, que existe a justiça. Por isso mandou Jesus à Terra com seus exemplos maravilhosos. Estamos chegando no Natal. Aí vamos armar Papai Noel, presente feio. Fala. Não é? Como é que a gente ainda vê esse Natal de uma maneira tão deturpada? Como é que esse Natal, ele denota sempre essa coisa de presente para cá, presente para lá, e as ruas muito movimentadas, e muitas compras, e o aniversariante é posto de lado, fica à margem. Quer dizer, o que se comemora no Natal? O Papai Noel roubou a cena. Mas o que, aliás,
Tem que ler a florzinha aí, né? O que, aliás, a gente vê que não deveríamos estar lembrando de Jesus no dia de Natal. E faz tudo e nem se faz nada, porque é só comer, dar presente, é uma festa, um carnaval. É um carnaval. São tantos afazeres. Tantos afazeres, não sobra tempo. Mas até o melhor mesmo é a gente, no dia a dia, né, nortearmos a nossa vida pela orientação que nos deu Jesus. Evangelho, o Evangelho, estão ali as palavras de Jesus. Aliás, nunca vamos pensar que Evangelho é evangelho. Não é velho, não. Porque não tem tempo, não tem espaço, aquela moral, o que é bom vai ser sempre a grande verdade. É sempre uma mensagem nova. Fica uma boas nova mensagem. Boas uma notícias. mensagem nova. Então não existem. Professora Neuza, eu sei notícias. que você trouxe para a gente alguma coisa que você quer ler e que será um feixe assim de ouro para a nossa programação de hoje. Olha, então está aberto o espaço. Certo. Eu amo, é uma florzinha empoeirada, desse autor que todos devemos ler e reler, Huberto Rodin. Maravilhoso. Minha florzinha empoeirada. Como estás empoeirada, pequenina florzinha à beira da estrada. Quase nada mais se vê do delicado azul das tuas pétalas, pequenina miosotis. E, no entanto, continuas a florescer, tranquila, serena, como se nada acontecera. E dia a dia desatas novos botõezinhos para serem novamente empoeirados pela profana brutalidade dos veículos humanos. A florzinha me olhava com seus olhos azuis. O seu silêncio me falava com delicada reticência. Compreendi a sabedoria do seu olhar. Saboreei a filosofia do seu silêncio. Eu não floresço para ser vista por alguém, nem sou bela para ser aplaudida pelos transeuntes. Floresço e sou bela porque esta é a minha missão, o meu divino privilégio, a minha inefável beatitude. Não me movem motivos de fora, só me impele a natureza de dentro, entre aplausos ou entre apulpos, com vivas ou com vaias. Eu sou sempre a feliz miosotis, azul como a nesga do céu, arauta da beleza infinita, representante do Deus do mundo, no mundo de Deus. Aleluia! Aleluia! Dá vontade de bater palmas, professora. Dá vontade de bater palmas. A dignidade porque do ela lê com emoção. Não, a diferença de uma Bené, de uma jornalista lendo e uma poetisa lendo é porque transcende, né? E é o interior, né? Sim. Essa coisa de você passar a sua emoção. Dá vontade de fechar os olhos e viajar nessa poesia aí. Azul. Sim, com certeza. Com a florzinha azul. Pois é, eu queria recomendar também, o Beth e professora Neuza, eu vou publicar no meu Facebook a sua poesia Miragem, porque eu achei fantástica. Tive o cuidado de imprimir, está aqui. E lembrei muito da minha mãe com seu chapéu de palha, lavando roupa lá na beira do rio. Lembrei muito da senhora. É bem pequenina, Então, da professora Neuza Peçanha. Miragem. Por entre as culturas do campo, a mulher lidava. O sol era quente e a mulher lidava. Mas para os meus olhos vadios de férias, a mulher era uma flor, na verde paisagem, com as pétalas vermelhas da leve blusa e o miolo amarelo do chapéu de palha. Eu achei isso aqui de uma delicadeza, porque eu vi minha mãe de chapéu de palha, com sol quente, na beira do rio, lavando roupa, como se fosse uma miragem. E o meu velho pai, que hoje já não está conosco, sempre contemplando a sua amada. Então, eu gostei muito e queria
até pedi permissão à senhora para publicar no Facebook, porque eu achei de uma delicadeza e acho que são muitas mulheres nessa miragem aqui. A sua viagem é grande, professora, muito lindo. Muito Nilza, obrigada. A gente já está chegando nos minutinhos finais e eu gostaria que você, então, fechasse para a gente, né, para o nosso telespectador, deixasse para ele talvez alguma coisa que possa incentivá-lo, que possa animá-lo um pouco nesse final de ano, né? Nesse ano que se vai, para que o próximo ano talvez possa ser visto, possa ser sentido e possa ser vivido de uma forma, quem sabe, mais cautelosa, quem sabe sem tanto frenesi, mas com um conteúdo mais significativo. É a nossa súplica para que todos nós, neste Natal, possamos ser mais profundamente tocados, que haja isso em cada coração, lembrando que somos filhos de Deus. Então, tudo que há de bom, de belo, de justo, existe dentro de nós, de forma latente, e que poderá vir a se expressar de acordo com a nossa participação. Gotinha d'água que somos, mas tão importantes aos olhos de Deus, do nosso amado Jesus. Que a sua paz esteja entre todos nós. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que estou a agradecer esses que momentos. Nos dá uma força, um ânimo, né, um entusiasmo pela vida que nós precisamos, nesse momento, dar mesmo uns aos outros, quer dizer, colaborar para que a gente possa, né, unir as nossas forças e que, unidos, sejamos mais bem-intencionados, mais produtivos, mais atentos com quem sofre à nossa volta. Com certeza. Né? Com certeza. E façamos da nossa vida, façamos os nossos dias com cores mais alegres. Mais alegres, né, é verdade, é verdade. Confesso a vocês que eu faço sempre o papel de advogado do diabo na nossa sala de visitas, porque aqui temos uma coisa bastante eclética, né? Temos uma professora com uns determinados princípios, talvez a Beth com outros valores, talvez eu com as minhas outras crenças, né? Mas somos todos parte desse mar que a professora disse que são feitos de gotas, né? Então, eu queria terminar a minha fala me despedindo dos telespectadores, dizendo para vocês até o ano que vem e desejando que, do lado de lá e do lado de cá, conforme o livro da professora, que haja uma ponte enorme feita de flores, de muitas flores. Não precisamos de coisas tão materiais, tão palpáveis, né, para sermos felizes. E espero estar com vocês no ano que vem. Eu acho que esses encontros é que fazem toda a diferença. O encontro da vida, ele é formidável, né, Principalmente professora? Os encontros das Principalmente diferenças o encontro das diferenças. Para que a gente possa Excepcional. aprender. Muito bom, muito né? bom. Ó, para você que nos assistiram, meu beijo, Feliz Natal. Grande beijo até o ano que vem, com certeza. Com certeza.